Como identificar se a sua rentabilidade está boa ou não? Essa é uma dúvida genuína de várias pessoas, de vários membros aqui do canal, e hoje eu vou acabar de uma vez por todas com essas dúvidas. Como que eu vejo, Léo, se a minha carteira de investimento está com uma boa rentabilidade ou não? Eu tenho um rendimento X, rendeu minha carteira 5%, minha carteira rendeu 10%, minha carteira rendeu 20%, 200%. Como que eu sei se esse rendimento é bom? Olha para você ver o quanto que isso é relativo e o quanto que a gente precisa estudar muito bem isso, porque senão você vai se confundir. Olha só, 200% de rentabilidade é bom ou é ruim? A resposta correta é depende. Por quê? Se isso for lá na Venezuela, não é nada, é mixaria, a inflação é 1 milhão por mês. Se for na Argentina, é razoável. Se for no Brasil, é bom pra caramba. Se for nos Estados Unidos, cara, você tá arregaçando de ganhar dinheiro. Então depende do cenário que você está incluído. E por que muda de um cenário para o outro? Porque existe o tal do benchmark. O que é esse negócio de benchmark, Léo? Lá vem você que essas palavras... Calma, meu parceiro. Que aqui, a cada vídeo você vai aprendendo muito mais. Se você assistir aí os 10 vídeos anteriores, você vai aprender coisa pra caramba. Se você for um cara mais disciplinado, um cara que realmente quer aprender, você vai pegar um caderninho desse, tipo igual o meu, vai anotar os últimos 30 vídeos e eu tenho certeza absoluta. Inclusive, se você for um cara que vai fazer isso, deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber de você, depois de terminar os 30 vídeos, eu quero saber de você escrevendo nos comentários, ou me manda lá no Instagram, Léo, eu assisti 30 vídeos e não aprendi porra nenhuma. Ou então, Léo, assisti os 30 vídeos e aprendi pra caramba, mais do que curso pago. Porque a intenção é você aprender mais do que curso pago, senão eu não tô fazendo meu trabalho direito aqui. Se você não me conhece ainda, meu parceiro, muito prazer, meu nome é Leonardo, se inscreve, deixa o like, que eu tenho certeza que você vai aprender pra caramba nesse canal. Se até o final do vídeo você não tiver aprendido nada, aí você tira a inscrição, tira o like, dá o dislike, comenta lá, esse canal é ruim pra caramba e pronto. Então vamos lá, vamos aqui pra tela que eu quero te mostrar alguns gráficos, mas eu nem quero mostrar essa parte aqui da rentabilidade por enquanto, eu quero te explicar primeiro o que é um benchmark. Então vamos aqui para uma tela preta, porque você precisa aprender isso aqui de uma vez por todas. Antes de te desenhar aqui algumas coisas que você vai aprender de uma vez por todas, o que quer dizer uma rentabilidade boa ou não, e como você vai avaliar a sua, e no final inclusive eu vou mostrar a minha rentabilidade, o que realmente importa dentro de uma carteira. Você precisa entender que se você começou agora, a sua rentabilidade está de 10, 15, 20%, você não pode se tornar arrogante achando que o negócio é fácil demais e que você acertou e que você é muito bom e começar a aumentar a complexidade dos seus investimentos, ter mais risco, um perfil mais arrojado, porque inevitavelmente você vai acabar se lascando, sabe por quê? Porque isso acontece muito com quem começa ganhando. Do mesmo jeito, se você é um cara que começou e sua rentabilidade tá caindo, né? Tem gente que começou ali pós-pandemia, depois que o mercado já tinha dado um boom novamente, e aí começou caindo. Foi o caso da carteira pública do canal, inclusive. Comprou algumas empresas e começou a cair, o que é natural, inclusive é preferível que você comece na queda. Por quê? Na queda você vai ter duas tomadas de decisões. Ou você vai aprender a investir de verdade, você vai aprender a analisar de verdade, ou você vai desistir. É melhor que você desista logo no começo, ou então vire realmente uma pessoa digna de ter realmente prosperidade financeira e comece a estudar igual um maluco, justamente para você prover sua família. Seja você mulher, seja você homem, principalmente homem, você tem mais dever ainda de ter conhecimento, porque a Bolsa de Valores, anota isso aí, ó, a Bolsa de Valores premia muito o conhecimento, mas ela arregaça a ignorância. Não fique se achando que você começou e tem uma rentabilidade boa e nem fique depressivo porque você começou e tá com a rentabilidade ruim. Isso acontece. Então vamos aqui para você entender agora a parte dos benchmarks. Eu preciso te explicar o que é o triângulo dos investimentos. Esse triângulo dos investimentos aqui eu desenho para todos os alunos da geração de dividendos, para todos os alunos do método 2 de 1, e você vai receber uma aula gratuita aqui que vale muito dinheiro. Então aprenda, anote, porque você vai ter muitos conhecimentos. Esse aqui é um daqueles vídeos que vale muito dinheiro e pouca gente assiste, porque eu não tô falando de nenhum ativo, porque eu não tô lendo nenhum RI ali, falando, pô, isso aqui pode ser oportunidade ou não, né? Mas é esse tipo de vídeo que transforma você num grande investidor. O triângulo dos investimentos, ele tem aqui de um lado a rentabilidade, do outro lado aqui eu vou colocar RI de risco e no outro lado aqui a liquidez. O que eu quero falar aqui neste vídeo agora é sobre a rentabilidade e o risco. Eles são diretamente proporcionais. Então, se eu quero aumentar a rentabilidade, inevitavelmente eu vou aumentar também o risco dos meus investimentos. Não tem como você aumentar a sua rentabilidade e ao mesmo tempo diminuir o seu risco. Isso aqui é igual natural crescer seco na academia. Não tem, nem planta cresce sem adubo. Brincadeira, tá? Não tô estimulando você a usar nada de diferente aí não, tá? Eu sou natural, não tenho muito não, mas estamos tentando. Fato é que o papel do investidor é justamente esse: subir a rentabilidade, mas não ser hipócrita de pensar que você vai baixar o risco. Você vai subir o risco também, só que o risco você vai tentar subir menos. Você sempre vai tentar subir a rentabilidade mais do que o risco. Mas pare de pensar que você vai conseguir aumentar a sua rentabilidade
rentabilidade extraordinariamente e o seu risco vai cair ou vai ficar elas por elas. Não vai. O índice Sharpe mede justamente isso, que é o quão eficiente você é na hora de subir sua rentabilidade. Sobe e o seu risco sobe um pouquinho só. Tem gente que tem um índice Sharpe muito ruim. Por quê? Porque a rentabilidade sobe um pouquinho e o risco sobe lá no cafundel do Judas, né? Muita gente que investe em Fiagro, fundo de papel high yield, açãozinha de varejo, de aviação, de turismo, né? É isso que eles estão fazendo. Aumentar um pouquinho talvez a rentabilidade ali, porque tem umas oscilações, mas subiu lá pra cima o risco, né? A chance de dar ruim é muito grande. Então, perfeito. Você aprendeu isso aqui. E aí, como que a gente vai medir se a gente tá com um risco e com uma rentabilidade próxima do ideal? Aí que entra o estudo do benchmark. O que é esse negócio do benchmark? Ó, vou puxar pra cá. Benchmark, a gente sempre vai olhar, eu ensino sempre pros meus alunos o seguinte, você sempre vai olhar o benchmark antes de você fazer um investimento. Qual que é o benchmark do Brasil? Qual que é o investimento que entrega a maior rentabilidade pro menor risco possível no Brasil? Exatamente, meu parceiro, o Tesouro Selic. Então tá aqui, ó, Tesouro Selic. Por quê? Porque as taxas de juros no Brasil são altas, o Brasil tem um juro real muito alto, né? Isso chama muita atenção, inclusive, de capital estrangeiro, e o Tesouro Selic é o investimento com menor risco no Brasil. Por que ele é um investimento? Eu tô falando aqui abertamente porque é o tipo de investimento que tem menor risco no Brasil. Por quê? Qual que é o risco do Tesouro Selic não render para você o que ele prometeu? Primeiro que ele é um pós-fixado, então ele vai render para você o que tá prometido ali no pós-fixado. As taxas vão mudando, mas você consegue acompanhar essas mudanças aí e você nunca tem o valor inicial diminuído. Então você sempre tem o valor inicial acrescido de juros. E quem tá te devendo? Quem tem que te pagar? O governo. Mesmo que você não confie no governo, mesmo que o governo não tenha a capacidade de te pagar naquele momento, é só ele clicar no botão, imprimir dinheiro e te paga. E se você acha que o governo vai falir, meu parceiro, as ações já faliram muito antes, as empresas já faliram muito antes, os bancos também já faliram, o governo é o último a falir. Então o Tesouro Selic, ele é um investimento mais seguro. Então quando a gente vai olhar aqui para os seus investimentos, os benchmarks, eu vou te aconselhar a você olhar pro famoso CDI. O que é o CDI, Léo? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e ele fica ali 0,1% abaixo do Tesouro Selic. Ou seja, hoje o Tesouro Selic está de 10,5%, logo o CDI está rendendo 10,4%. Beleza? Então eu vou apagar uma rabisqueira aqui e vou ficar só com o CDI. Perfeito. Isso aqui então, Léo, quer dizer que o meu rendimento tem que ser no mínimo 10,4%? Sim, em tese sim. Porém, a gente tem mais algumas considerações. Por quê? Quando você está comparando se uma banana é boa, você não vai comparar se a banana é boa olhando para uma maçã. Você vai olhar para outra banana, né? Então você vai olhar lá na penca de banana, vai ver que uma banana é boa porque tá bonitona. Usei uma fruta aqui meio errada, né? Mas vamos continuar com o exemplo. Você vai olhar uma banana ali que tem a casca bonita, que não tá amassada. E você vai olhar uma que tá podre, você vai falar, pô, essa aqui tá melhor do que essa. Mas você não vai olhar para uma banana e uma maçã e falar, pô, essa banana aqui tá melhor do que... Porque isso aqui não é nem banana, como que você vai comparar? Do mesmo jeito você vai comparar maçã com maçã, você vai comparar banana com banana, laranja com laranja. Então, quando você usa o CDI, o que o CDI é? O CDI, ele é uma métrica de renda fixa. Então, o CDI, ele é um benchmark geral de mercado, só que você só consegue usar essa métrica aqui, que a gente desenhou, de 10,4, se estiver comparando com renda, vou escrever aqui, ó, com renda fixa. Léo, então eu criei minha carteira é 100% renda fixa, eu vou comparar com o quê? Com o CDI. Se a sua carteira estiver rendendo mais do que o CDI, você tá com a rentabilidade acima da média. Se a sua carteira está rentabilizando o CDI, aí você vai avaliar o risco. Se o risco é o mesmo, aí beleza, você tá com a rentabilidade boa, tá rendendo ali o CDI. Agora, se você criou uma carteira de renda fixa e ela tá rendendo menos do que o CDI, aí não faz sentido, sua rentabilidade tá muito ruim. Por quê? Como que você vai investir em algo que não é o mais seguro, porque a gente sabe que o mais seguro é o Tesouro Selic, para render menos? Você vai correr mais risco e tá rendendo menos? Seu índice Sharpe tá pior. Então a gente sempre quer o que tem menor risco, que é o Tesouro Selic, com a rentabilidade de pelo menos o Tesouro Selic. Para mim correr mais risco do que o Tesouro Selic, para mim tirar o Tesouro Selic, eu tenho que ter uma rentabilidade maior do que o Tesouro Selic. Se eu for investir em algo que tem mais risco que o Tesouro Selic, tem que render pelo menos mais do que o CDI, né? Tem que render ali pelo menos 1% a mais do que o CDI, 2% a mais do que o CDI. Então perceba isso. Léo, mas você falou que ele é o benchmark geral. Então, se eu estiver investindo em ações e as ações estiverem rendendo 5%, faz sentido eu continuar investindo em ações? Já que eu olho para o CDI e o CDI está rendendo 10,4%? Ótima pergunta, ótima pergunta. Olha só a dúvida genuína de uma aluna que está na geração de dividendo e ela fez essa pergunta no início da turma. Olha só, Léo, por que eu vou investir em KLBN4? Olha só a dúvida dela, olha só a dúvida dela. Por que eu vou investir em Klabin se a Klabin tá pagando 5% de dividendo yield? Se eu consigo investir com um risco menor, porque concorda comigo que a Klabin tem um risco maior do que o CDI, certo? CDI renda fixa, Klabin renda variável, pode subir, pode cair, enfim. Então tem um risco maior. Só que ela tá rendendo 5% de dividendo yield, enquanto o CDI tá pagando 10,4%.
excelente pergunta. Se eu conseguir fazer você ter essa dúvida, o seu hipocampo tá aí agora nessa dúvida. Léo, realmente, cara, como é que eu vou investir em Klabin rendendo 5 se o CDI rende 10, sendo que o CDI é bem mais seguro, eu tenho bem menos risco, meu índice Sharpe aqui tá muito melhor? É essa dúvida que eu quero que você tenha na sua cabeça. Então, se você não tem essa dúvida ainda, volta um pouquinho o vídeo pra você entender o que é risco, o que é rentabilidade, que os dois são diretamente proporcionais. Volta aí um pouquinho pra você ter essa dúvida, porque só vai fazer sentido, o seu hipocampo só vai colocar isso aí na memória de longo prazo se você tiver construído a dúvida, porque eu vou responder a dúvida agora. Isso aqui só vai fazer sentido, na verdade, investir em Klabin, já que tem mais risco, se ela rende mais do que o 10,4%. Mas, aparentemente, em primeira vista, não tá rendendo mais que 10,4%. Porém, tem alguns truquezinhos que poucas pessoas te falam e às vezes isso te engana e faz você querer ficar mais tempo na renda fixa. Só que olha só, esses 10,4% aqui, eles são isentos de imposto de renda, porque quando você olha aqui nesses 5%, você sabe que isso aqui vem de dividendo, vou colocar aqui div, ó, dividendo, e os dividendos, eles são sim isentos de imposto de renda, são isentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o imposto de renda desse 10,4% para conseguir comparar aqui com esse outro rendimento aqui. Lembrando que a gente está comparando banana com maçã, mas a gente tá ali no quesito das cascas, por exemplo, né? Já é errada essa comparação, vou te ensinar como que você vai comparar corretamente, mas essa é uma dúvida muito genuína, eu preciso te responder ela. Então, aqui, a Klabin tem um dividendo isento, então eu tenho que tirar aqui o imposto de renda do 10,4%. Então, vamos dar uma escondida nisso aqui, só para abrir a calculadora. Vamos lá, ó, 10,4%, e aí eu vou pegar o imposto de renda mínimo. A Klabin, ela paga dividendo trimestral, então o correto era tirar esse dinheiro da renda fixa trimestralmente. Se fosse tirar trimestralmente, o imposto de renda seria menos 22,5%, certo? Daria uma rentabilidade de 8,06%. Só que muita gente usa a comparação do gross up, que é esse negócio de tirar o imposto de renda de investimentos tributáveis para comparar com investimentos não tributáveis, né? O que a gente tá fazendo, comparando dividendo que é não tributável com renda fixa que é tributável, eles tiram normalmente 15%. Vamos jogar aqui, eu quero deixar bem claro que deveria ser, para a comparação ficar justa, tirar 22,5%, só que vamos tirar os 15% que é a média do mercado ali. Então 10,4% menos 15% de imposto de renda, a rentabilidade vai cair para 8,84%. Então, voltando lá para nossa telinha preta, esses 10,4% de rendimento aqui agora vai ficar 5 vezes aqui, né? 5 versus 8,88%. Léo, como assim? Ainda tá melhor eu investir no CDI do que investir na Klabin. Por que que ainda tá melhor? Esse aqui é um rendimento isento de imposto de renda, né? Já pagando ali o imposto de renda. Esse aqui também é um rendimento isento de imposto de renda, eu já paguei o imposto de renda, né? No caso foi a empresa que pagou, eu recebi isso aí já isento. Faz sentido, então, continuar investindo em Klabin ao invés de CDI? Por enquanto, ainda não faz. Eu, Leonardo Alves, se eu tivesse só essa informação, eu investiria no CDI, não investiria em Klabin, já que o CDI está rendendo 3,86% a mais do que a Klabin e tem menos risco. Só investiria em Klabin se tivesse mais algum dado secreto aqui que alguém nunca me falou. E eu vou te mostrar aqui mais um dado, entre aspas, secreto, né? Que é o repasse da inflação. As empresas, elas repassam, ó, vou escrever aqui para ficar bem bonitinho para você printar aí depois, ó. Repassam o IPCA. Como assim, Léo? As empresas repassam o IPCA. Se eu sou uma empresa que vende creminho, né? Creminho de mão. Eu sempre tenho um creminho aqui na minha mesa, porque quando você usa luva de látex, pô, o negócio acaba com sua mão, fica tudo descascado, e aí você tem que passar o creme aqui que eu fico com agonia na mão. Então, a empresa de creminho tá lá, ela precisa aqui do plástico para produzir, né? Precisa aqui dos produtos para produzir o creme. Vamos supor que a inflação bateu em todos os produtos aqui dessa empresa, e aí agora, este produto aqui que ela conseguia vender a R$15, presta atenção, ela vendia a R$15 e tinha um custo de produção de R$10, ou seja, ela tinha R$5 de lucro, certo? Só que aí bateu a inflação aqui na embalagem, agora a embalagem tá R$2 mais caro, bateu a inflação aqui em todos os produtos, tô vendo aqui, ó, sem testes em animais, produtos com refil, produto vegano, larará, blá, 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 blá. Vamos supor que o custo saiu de 10 e foi para R$14. Então perceba, antes ela lucrava R$5 por cada creminho que ela vendia, só que agora ela vai lucrar só um. Antes o custo era 10, ela vendia 15, agora o custo tá 14, porque a inflação bateu, subiu 40% aqui nesse exemplo hipotético, 40% de inflação. Agora ela lucra só R$1. O que você acha que essa empresa de creminho vai fazer? O que você acha que ela vai fazer? Ela vai continuar vendendo a 15? Não vai, meu parceiro. Ela vai continuar tendo o mesmo lucro, tendo pelo menos R$5 de lucro. Então agora ela vai chegar pra você, a gente precisou subir o preço aqui, agora não vamos vender mais a 15, vamos ter que vender a 19, porque a inflação bateu. Isso aí acontece na sua cidade, quando você vai comprar uma pizza, quando você vai cortar o seu cabelo. O seu cabeleireiro lá, o seu barbeiro, quando você chegou, em algum momento ele falou, pô,
pô, nós vamos ter que dar um ajuste aí agora no corte de cabelo, porque a inflação bateu, então eu tenho que repassar a inflação aí pra você, que senão eu não consigo sobreviver, né? E sempre vai ser assim. Os produtos, os serviços, eles repassam a inflação para o consumidor. Quem paga a inflação? O consumidor. E ainda existe uma teoria econômica onde as empresas, principalmente de produtos e serviços que são extremamente úteis, né, e necessários de utilidade pública mesmo, eles repassam ainda mais do que a inflação como uma oportunidade de subir ainda mais o seu lucro. Então, ao invés de vender agora R$19 para continuar tendo R$5 de lucro, ela sobe para 20, coloca a culpa na inflação e agora tá lucrando 6. Então, as empresas, opa, fiquei nervoso aqui. As empresas, elas repassam a inflação. Então, isso aqui, esse rendimento aqui, é você ter a segurança de que se acontecer inflação, o rendimento vai subir, porque as empresas repassam a inflação. Vamos pegar a inflação média do Brasil, que é de 4%? Vamos pegar a inflação média. Não tô nem falando o que aconteceu agora no último ano, não tô nem falando o que aconteceu em 2022, tô falando da inflação média ali. O Banco Central prevê ali 3,5% ao ano, né? Mas normalmente tá uns 4%. Então vamos pegar 4%, olha só. A ação, ela se subir 4% aqui de inflação, ela vai corrigir isso aqui no rendimento. Então tá ok, vai continuar 5%. Só que e a renda fixa? O que vai acontecer? Isso aqui é um rendimento nominal. Rendimento nominal. Para virar um rendimento real, tem que tirar a inflação. Isso aqui tá rendendo 8,86, mas se eu tirar a inflação, cai para quanto? 4,86. Isso aqui porque eu nem estou considerando que a Klabin pode valorizar, porque a celulose pode subir de preço, porque a tora de madeira pode subir de preço, porque as embalagens podem subir de preço, então ela vai ter mais lucro, ela vai repassar mais lucro. Então eu tô nem considerando a valorização dos ativos. Tô só considerando a defasagem mesmo pelo imposto de renda e pelo IPCA. Então percebo que agora parece que faz um pouco mais sentido de investir em Klabin. Aí a Klabin vai lá e valoriza 10% ao ano. Pô, foi 15% de rentabilidade nos dividendos isentos, a valorização aqui que teve, enquanto na renda fixa tá rendendo 4,86. Então, este é o motivo da gente não utilizar o benchmark da renda fixa, que é o CDI. A gente utiliza o benchmark da renda fixa, lógico, para a renda fixa, e quando a gente fala de ação, a gente utiliza outros benchmarks. Você sempre vai usar o CDI como benchmark oficial para tudo, por quê? Porque ele é um investimento mais seguro. Então não faz sentido você investir em nada se qualquer coisa que tem um risco maior do que Tesouro Selic, porque não é Tesouro Selic, render menos do que ele, beleza? Então beleza, Léo, entendi aqui. Qual que é o benchmark das ações? O benchmark das ações é a média das ações. Qual que é a média das ações aqui no Brasil? Exatamente, meu parceiro. Esse negocinho aqui, ó, Ibovespa. O que é o Ibovespa? É uma média, é um índice criado pela B3 para pegar todas as ações da bolsa, triar ela com alguns parâmetros e dizer, essa é a média da bolsa. Inclusive, o mercado financeiro, ele trata mal você usar o Ibovespa como benchmark. Por quê? Uma das regras para a composição do benchmark, inclusive vou deixar aqui, ó, é o índice de negociabilidade dos ativos. 80% de todas as empresas que estão na bolsa, existem pessoas que negociam muito mais uma empresa do que a outra. Uma empresa que é muito negociada, por exemplo, Banco do Brasil. Uma empresa que é pouco negociada, por exemplo, Pomo 4 é menos negociada do que a BBAS3. Então, o índice de negociabilidade é um dos critérios para a ação entrar no Ibovespa. Se negocia muito ela entra no Ibovespa. Se não negocia ela muito, não entra no Ibovespa. O que faz sentido. Só que, perceba, o que é mais negociado na bolsa são empresas que são tradeadas. Ou seja, traders que compram e vendem no mesmo dia. Isso não justifica para nós que somos buy and holders, né? Que compra para poder manter essa ação no longo prazo e lá na frente ganhar com dividendos. Porém, é o índice mais confiável que a gente tem, então a gente vai usar o Ibovespa como benchmark. Então, como que eu uso o Ibovespa como benchmark? Ó, vou esconder toda a nossa escrita, vou digitar aqui no Google, ó, Ibovespa, e você vai dar de cara aí com esse índice, que inclusive hoje caiu 0,73%. Isso significa que, se a sua carteira caiu menos do que 73% hoje, a sua carteira está indo melhor do que a média, que é o Ibovespa. Se a sua carteira caiu mais do que o Ibovespa caiu 0,73% e a sua carteira caiu 3%, quer dizer que você está tendo um desempenho pior do que o Ibovespa, isso numa janela de curto prazo, que é o dia de hoje, né? Mas a gente sempre tem que fazer uma metrificação por mais de um ano de bolsa, 2 anos de bolsa. O ideal é que você faça essas métricas a partir de 3 anos de bolsa. Por quê? A partir de 3 anos de bolsa, você vai ter ali um preço médio mais definido, você vai ter uma carteira mais bem montada, e aí você vai conseguir fazer essas métricas melhores. Por exemplo, nos últimos 5 anos, a bolsa subiu 33%. Se a sua carteira nos últimos 5 anos subiu mais de 33%, isso quer dizer que você tem uma rentabilidade
rentabilidade sim acima da média das ações. Você tem uma rentabilidade boa. Se você tem uma rentabilidade igual do Ibovespa, você também tem uma rentabilidade boa, não é ruim não. É média, mas não é ruim não. Agora, se você tem uma rentabilidade mais baixa do que o Ibovespa rendeu aí 33% e você rendeu 20%, poxa, não faz sentido então você mesmo escolher seus ativos, porque você está escolhendo mal. Faz sentido você investir na média, que é comprar o próprio Ibovespa. Existe um ativo que a gente chama de ETF, que é o BOVA11, que replica exatamente o Ibovespa. Então, se você tivesse comprado o BOVA11, nos últimos 5 anos você teria uma rentabilidade de 33,22%. Eu vou ensinar para vocês, inclusive, uma técnica de como que você vai bater a média investindo só na média. Então, se você é um cara que não tem tempo muito para investir, vou te ensinar como que você faz um investimento passivo para bater a média sem precisar ficar escolhendo ação. Cara, esse vídeo vale muito dinheiro também. Eu li vários livros para poder aprender isso e eu vou te ensinar num próximo vídeo. Então já clica no like, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder isso, tá? Você não vai perder isso. Com pouco dinheiro você consegue investir e bater a média sem muita complexidade. Então beleza, Léo, entendi. A métrica, o benchmark que eu tenho que ver para ver se a minha carteira tá rendendo bem mesmo é o CDI. Só que eu não posso levar o CDI puro, por quê? Porque eu tenho que tirar um imposto de renda e eu tenho que tirar também a inflação. Então lógico que vai depender do momento, da macroeconomia, quanto que tá o IPCA naquela época, só que normalmente vai ser mais ou menos aí em torno de 4, 5, 6 de rendimento real, né? Que é o juro real já descontado de imposto de renda. Logo, se eu for comparar as minhas ações, estiver rendendo mais do que isso, pô, bom demais, isso justifica eu ter ações na minha carteira, já que eu tô tendo um rendimento maior do que o CDI. Mas vou usar o CDI então para comparar se as minhas ações estão rendendo na média das ações? Não, aí eu vou usar o Ibovespa, que é a média das ações. Beleza, Léo, mas na minha carteira também tem fundos imobiliários. O que eu vou usar para ver se a minha rentabilidade está boa em fundos imobiliários? Exatamente. Dentro das ações a gente usa o índice das ações, dentro dos fundos imobiliários a gente usa o índice dos fundos imobiliários. Qual é o índice dos fundos imobiliários? É o famoso IFIX. Dentro da Bolsa de Valores tem mais de 400 fundos imobiliários, mas do mesmo jeito, a Bolsa de Valores, a B3, criou algumas métricas para poder definir quem são os fundos mais negociados, né? Alguns pré-requisitos para entrar nessa média, e temos hoje 72 fundos nessa média do IFIX. Então a gente vê como que os melhores 72 fundos da Bolsa performam. E aí a gente consegue ver isso aqui também, ó. IFIX, você consegue ver essa média aqui que hoje caiu também 0,27%. Se a gente olhar no mês, subiu 0,28%. Olhar em um ano, você vê que o IFIX subiu 12% no ano, 12%. E aqui os dividendos estão inclusos, né? São automaticamente investidos. Ou seja, todos os índices consideram a performance. Lembra que a Klabin ela paga 5%? Esse 5% de dividendo que caiu na sua carteira, o que você vai fazer com ele? Dentro do Ibovespa você tem que contabilizar que o Ibovespa reinveste isso automaticamente. Então na Klabin, teoricamente, para a gente comparar de maneira justa, você tem que reinvestir esses dividendos que você recebeu também em Klabin, né? Não precisa necessariamente ser em Klabin, mas para a simulação ficar justa deveria ser, tá? Que é o conceito de retorno total. Não só o retorno da variação de cota, mas também o retorno dos pagamentos de dividendo. Então a performance sempre vai ser maior, né? Então aqui no caso a performance do IFIX foi de 12,64. E aí você vai olhar lá na sua carteira de fundos imobiliários. Vamos apagar aqui esse quadro. Se você ainda não tirou o print, tira o print aí agora. Vou apagar toda essa rabisqueira aqui agora. Então você olha lá nos seus fundos imobiliários. Seus fundos imobiliários renderam 5% de valorização de cota. Pô, então tá bem pior do que o IFIX? Calma, você tem que olhar a performance. Então quanto que ele pagou na média de dividendos? Quanto que ele pagou na média? Ah, me pagaram lá 10%. Pô, então sua rentabilidade foi 5%, mais 10% foi 15%. Então sua rentabilidade tá melhor do que a média. Se a sua rentabilidade bater a média, cara, você tá muito bem. Se a rentabilidade bater a média, você tá muito bem. Se a sua rentabilidade bateu mais do que 12%, sua rentabilidade tá boa. Então perceba que a sua carteira, você não pode olhar a sua carteira que é um aglomerado de ativos, tem ação, tem fundos imobiliários, tem ETFs, tem renda fixa, tem criptomoedas. Você não pode olhar esse conglomerado de ativos, que é o que a gente chama de uma carteira diversificada, e sim, você tem que ter uma carteira diversificada. Não tem como você olhar isso e comparar isso com um único índice. Por exemplo, aqui na carteira, eu não posso olhar aqui a minha rentabilidade que foi de 18% nos últimos 12 meses e olhar pro IPCA e falar, pô, tô ganhando pra caramba do IPCA, tô ganhando pra caramba do CDI. O CDI tá 11%, que nem é isso, você sabe que nem é isso, que agora você sabe que tem que tirar imposto de renda e que tem que tirar também ali o IPCA, né? Então, teoricamente, ele só tirando o IPCA já ficaria ali pra baixo dos 8, né? Mas enfim, não dá pra gente olhar isso. Não dá também pra mim comparar toda a minha carteira com o Ibov, que tá de 13 e a minha rentabilidade tá de 18. Por quê? Porque o Ibov é
retorno total, a minha carteira eu tenho que considerar o retorno total também, não só a valorização de cota, e nem dá para me comparar com o Ibovespa, porque minha carteira total não tem só ações, tem fundos imobiliários, que eu tenho que comparar com o IFIX, tem ETFs, que eu não posso comparar aqui com o Ibovespa. Então, qual que é a melhor forma, Léo? Você deu toda essa explicação para falar que nada disso aqui, que isso aqui tudo é uma ilusão, que o pessoal falar que você tem que ficar olhando se você bateu o CDI é uma ilusão. Sim, cara, isso é uma ilusão. É lógico que a gente gosta de olhar ali o CDI bem mais baixo que a nossa carteira, e você vai ver isso no longo prazo. Se você continuar fazendo bons investimentos, você vai ver. Não se preocupe, você vai ver. Só que não é essa a métrica que você tem que olhar, porque isso é uma métrica de ego. É lógico, se você estiver bem abaixo do CDI, faz sentido? Falei pra você que não, aí é melhor você investir em CDI mesmo. Mas o quão mais alto eu tenho que estar do CDI, Léo, pra poder falar que a minha carteira é boa? Se você estiver no CDI, já tá bom, cara, já tá bom. Só que o que você vai olhar? Olha só, eu quero criar aqui uma mentalidade na sua cabeça de dividendo. Por quê? Patrimônio é ego, igual o Luiz Barsi fala. Patrimônio é ego. O que paga as suas contas? Os dividendos. Então vamos supor que você tem uma rentabilidade aí de 3.000%, mas você não recebe dividendo nenhum, você vai ficar realmente vendendo ação para poder fazer a sua renda mensal? Todo mês você vai ficar vendendo ação? Não, eu quero viver com 30 mil por mês. Você vai ter que pagar imposto de renda todos os meses com a valorização de cota? Não faz sentido. É melhor você construir um patrimônio que te gere renda passiva. Logo, tudo está inclinando para o famoso yield mensal. Olha só, agora sim a gente chegou no ponto principal. E se você ficou até o final do vídeo agora, sua mente vai fazer o seguinte, ó. Inclusive, deixa nos comentários aí quem saiu do vídeo antes se lascou, porque agora que você vai aprender o mais importante. Você tem que contabilizar o quanto que a sua carteira está rendendo mensalmente. Exatamente. Se eu coloco 100 mil reais em ações, quanto que as ações me pagam mensalmente? Quanto que teoricamente as ações vão me render de renda passiva mensalmente? Qual que é a média? Se eu coloco 100 mil reais em fundos imobiliários, qual que é a média do rendimento? E a gente ainda entra num conflito aqui social, né? Porque se eu falar que eu vou investir no setor imobiliário, eu deveria comparar o setor imobiliário como um todo. Então eu poderia, por exemplo, comparar fundo imobiliário com imóveis físicos, aluguéis físicos. Pô, tem imposto de renda, tem problema pra caramba, tem IPTU que se você não colocar no contrato você tem que pagar. A média do rendimento de imóvel físico é 0,3% de yield mensal, a média do IFIX é 0,7%. Então aqui a gente já chegou numa resposta. Depende do que você quer comparar. Se for a média brasileira, você vai comparar com a média brasileira que é 0,3%. Aí fica fácil você bater a média brasileira, porque se você investir num fundo imobiliário que seja mediano, você já vai bater 0,3%. É só você investir em merda mesmo para poder render menos que 0,3%. Mas o que eu quero é que você faça igual os alunos do Método 2 em 1. Os alunos do Método 2 em 1, eles conseguem montar uma carteira de fundos imobiliários, que o Método 2 em 1 é específico para fundos imobiliários, que batem a média dos imóveis físicos? Não, que batem a média dos fundos imobiliários. Então bate a média do IFIX. A média do IFIX atualmente está de 0,7%, porque a taxa Selic está bem alta, né? Então os fundos de papéis sobem um pouquinho essa média. Está de 0,7%, 0,72%. Agora que a taxa Selic deu uma caída, está ali no 0,7%, 0,71%. Uma rentabilidade boa é qual? 0,71. Já é uma rentabilidade boa, você já está na média. Mas uma rentabilidade acima da média é o que eu quero para vocês. A métrica do Método 2 em 1 é você ter pelo menos 0,8% de rentabilidade mensal, de yield mensal. Essa é a métrica. Quem não consegue bater 0,8 tem que estudar mais, porque lá tem todo o passo a passo para você bater mais de 0,8. Só que a média do Método 2 em 1 hoje, inclusive vou deixar vários prints aqui para você ver, é mais de 0,85. Tem vários alunos com rentabilidade de 0,92, 0,95, 0,89, 0,88. Então perceba aqui, lembra da fase que eu falei para você anotar? Quem anotou agora vai lembrar, né? O conhecimento é muito premiado na bolsa. O conhecimento é muito premiado na bolsa. Então o que é que eu quero que você faça com a sua carteira aí agora? Se você ainda não tem a planilha de performance que eu já ofereci para vocês, eu vou deixar aqui no link da descrição, mas para você aprender a utilizar ela, você tem que assistir esse vídeo aqui, ó, que é da carteira dos R$250. Lá eu invisto todos os meses R$250 junto com você para te provar que você vai conseguir aposentar com R$250 por mês, muito melhor do que o INSS, corre risco até de você ficar milionário se você continuar investindo bem e continuar consistente por muito tempo. Lá eu ensino você a utilizar para você calcular sua performance. E o que eu quero que você calcule? Eu vou usar o Investidor 10 aqui para eu te mostrar um detalhe. Olha só, se eu venho aqui em proventos e eu vou calcular aqui, por exemplo, meu yield mensal dos fundos imobiliários, eu preciso de algumas coisas. Se eu investir R$100 e os meus R$100 viraram 200, quanto que rendeu minha carteira? 100%, né? Se eu investir R$1.000 e esses R$1.000 viraram 1.500, quanto que rendeu minha carteira? 50%, né? Aí se no outro mês eu vou lá e coloco mais R$1.000, quanto que rendeu minha carteira? Se eu for olhar aqui o cálculo do Investidor 10, agora a minha rentabilidade que foi de R$500 que eu ganhei sobre R$2.000 vai ficar de 25%. Só que quanto que rendeu realmente minha carteira?
foi R$1.000 que eu tinha investido e esses R$1.000 renderam 500. Então, teoricamente, a rentabilidade foi de 50%. Mas se eu colocar mais dinheiro do meu bolso, como o montante total vai aumentar, a minha rentabilidade perante ao montante total vai diminuir. Então, nós que investimos todos os meses, ficamos com a rentabilidade um pouco meio que afetada, porque o dinheiro que eu coloquei este mês em fundo imobiliário, se eu olhar aqui os lançamentos, olha só, os lançamentos que eu fiz aqui, ó. Neste mês de maio, mês 5, olha lá, eu comprei XPLG, R$3.000, eu comprei aqui Gari 11, R$10.000, mais um pouquinho aqui de XPLG, R$1.000, aqui em cima, ó, mais um pouquinho de compra de XPLG, R$200, R$700. Então perceba que eu comprei aqui quase R$15.000 de fundos imobiliários. Eu comprei isso este mês. Rendeu? Não rendeu. Mas o cálculo do yield ali, quando eu for fazer, vai levar em consideração todo esse montante? Vai. Então você tem que ser esperto, você tem que tirar isso, porque você nunca vai deixar de investir, todo mês você vai colocar, então sempre sua rentabilidade vai estar um pouquinho atrasada. Você sempre tem que esperar, né, o final do mês ali, o final do rendimento para poder considerar. Como a gente não espera, porque a gente sempre investe mais, né? Caiu o salário, você já vai lá e mete mais dinheiro na bolsa de valores, sempre a sua rentabilidade vai ficar afetada. Então a gente tem que tirar o último aporte para calcular com o último rendimento que tivemos, beleza? Então eu vou calcular o rendimento que eu tive em maio de fundos imobiliários com quanto de dinheiro que eu tinha em abril de fundos imobiliários, beleza? Então vamos aqui em proventos, e aí eu vou pegar aqui mensal, e aí eu vou pegar aqui todos os tipos de ativos? Não, eu quero só fundos imobiliários. E eu vou pegar aqui qual foi o rendimento que eu tive em maio só com fundos imobiliários. Tá aqui, então foi 517,36. Então anota aí, ó, 517,36. Anota o seu, né? Não o meu aqui, não anota 517. Então esse foi o rendimento que eu tive em maio. Eu tenho que ver quanto de dinheiro que eu tinha investido em fundos imobiliários em abril. Isso mesmo. Então eu tenho que pegar aqui quanto de dinheiro que eu tenho hoje em fundos imobiliários, que o total é 83 mil. Então eu vou anotar aqui, ó, 83.517,34. Isso aqui é o quanto que eu tenho investido. Só que eu tenho que tirar todos os fundos imobiliários que eu investi nesse mês. Então eu vou lá em lançamentos e agora eu vou pesquisar todos os fundos imobiliários e eu vou tirando, ó. Por exemplo, aqui eu tirei XPLG, tudo do mês 5 eu vou tirar, tá? Olha só, vamos pegar aqui do mês 5 em diante, ó. Todos esses investimentos aqui eu fiz no mês 5, aqui estamos no mês 4, tá vendo? Esses fundos imobiliários aqui eu comprei no mês 4. Então, teoricamente, ele já rendeu, né? Se eu tiver comprado antes da data com. Vamos pegar aqui do mês 5 em diante, então, ó. Mês 5, aqui eu já comecei a comprar fundo imobiliário no mês 5. Então, vou somar tudo isso aqui, o editor vai dar uma acelerada aí e aí depois a gente vai tirar. Isso aqui tudo foi compra, ó. De fundo imobiliário, ainda tem mais 2 páginas ali pra frente. Então, o meu valor total aqui, agora eu vou começar a diminuir, ó lá, valor total. Nossa, quase não consegui terminar aqui, ó. Então o valor que eu tinha investido em fundo imobiliário antes deste mês, porque o meu esforço nesse mês foi qual? Lembra que eu falei pra vocês lá no Café 1 Milhão? Se você ainda não assistiu o Café 1 Milhão, você tem que ir lá entender porque que eu fiz essas compras aí de basicamente 2 fundos imobiliários, né? Foi o Gari e o XPLG. Por que eu fiz? Expliquei tudo lá no Café 1 Milhão e investi quase todo o meu dinheiro do mês só em fundo imobiliário. Você tem que entender. Então esse aqui é o meu valor que eu tinha que fez aquele rendimento que eu anotei, que é 517,36. Se você tem tudo planeado, fica bem mais fácil, mas tô te ensinando aqui a fazer na mão pra você entender como que você faz, tá? Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar o rendimento, que foi 517,36 e vai dividir pelo valor que você tinha investido, 56,969,09. Aí você dá um enter, multiplica por 100 e você vai ver o seu rendimento médio mensal. Então o meu rendimento médio mensal tá de 0,90. Esse é o meu yield médio dos fundos imobiliários. É um rendimento bom? Agora você sabe responder. Por quê? Porque você sabe qual que é o benchmark dos fundos imobiliários, que é o IFIX, e a rentabilidade média mensal do IFIX é de 0,7. Isso a gente nem está considerando valorização de cota, tá, gente? Não estamos nem considerando valorização de cota. Então, sim, a rentabilidade da minha carteira de fundos imobiliários está muito maior do que a média. Se a gente pegar aqui 0,90 dividido por 0,7, que é a média, a minha carteira está rendendo 29,7% a mais do que a média. Eu tô comparando aqui valorização de cota, porque o IFIX subiu 5% e a minha carteira subiu 2, ou subiu 10, ou subiu 20, ou subiu 100. Não tô nem aí com a valorização de cota. O que eu quero saber é o quanto que eu produzo renda passiva. Você prefere ter 1 milhão e esse 1 milhão te render 10 mil, ou você prefere ter 10 milhões, mas esses 10 milhões ficar imobilizado, você não pode vender e ele te rende 500 reais? O que você prefere? Melhor ter 1 milhão que rende 10 mil por mês, né? Então, aprenda isso de uma vez por todas, calcule aí o seu yield mensal dos fundos imobiliários, digita aqui nos comentários, inclusive, lembra do triângulo dos investimentos, se o seu rendimento tá de 1,2%, 1,3%, cuidado, talvez o risco tá muito alto, você tá colocando muito fiago, muito fundo de papel high yield e você vai se lascar, porque um risco alto confere maior chance de inadimplência, maior chance de dar merda. Por isso que o seu perfil tem que ser sim um pouco arrojado, você tem que gostar um pouquinho do risco, né? Você tem que ter um pouquinho de oscilação, mas não o suficiente para aumentar muito o seu risco. É justamente isso que eu ensino no método 2 em 1, como que você vai ter uma rentabilidade 29,7% acima da média de renda passiva mensal, sem aumentar o seu risco da carteira. A minha carteira é dividida em 60% de oportunidades
oportunidade, 20% de risco e 20% de ancoragem. Às vezes a gente coloca um pouco mais de ancoragem, às vezes a gente coloca um pouco mais de oportunidade, mas sempre balanceando e entendendo esse motivo macroeconomicamente. Se você quiser aprender tudo isso, meu parceiro, eu ensino dentro do Método 2 em 1, que é o curso mais completo de fundos imobiliários. Você pode comprar todos, Eu te garanto que o Método 2 em 1 é o curso mais completo de fundos imobiliários que você vai ver na sua vida. A gente faz live todos os meses, estou atualizando todas as aulas agora, tem mais de 80 aulas, muito mais de 80 aulas, né? A última vez que eu contei tinha 80 aulas, agora já deve estar perto das 120 aulas. Tem um grupo no WhatsApp onde eu fico lá, eu fico te respondendo, olha que loucura. Se você tem uma dúvida, eu te respondo lá. A gente analisa fundos imobiliários juntos, eu vou te explicar tudo que você precisa saber para ser um investidor profissional em fundos imobiliários e ter uma rentabilidade absurda. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que de uma vez por todas você tenha aprendido a calcular se sua rentabilidade é boa ou não. Fiz o exemplo aqui de fundos imobiliários, você pode usar esse mesmo exemplo aí para poder calcular se sua rentabilidade em ações está boa, se sua rentabilidade em ETFs está bom, se sua rentabilidade da renda fixa está boa. Agora você já sabe calcular, porque agora você vai ver o quanto que te provê de renda passiva mensal, porque é a renda passiva mensal que paga suas contas, meu parceiro. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de votar em nós lá no iBest, hein? Não esquece de votar em nós lá no iBest. Na quarta-feira a gente precisa estar em primeiro lugar para poder subir para os classificados. Então, se você gosta do canal, deixei o link aqui do iBest para você fazer uma votaçãozinha, é só você voltar lá. O melhor influenciador de investimento para mim é o Léo. E aí, pode contar comigo que eu vou fazer de tudo para ser realmente o melhor influenciador de investimento para você. Até o próximo vídeo, que será excepcional.